Eu gostaria de agradecer a presença do Dr. Vitor aqui no nosso estúdio, ele que é cirurgião plástico e vai falar das novidades sobre plástica em rosto. Vitor, já para iniciar o programa, quais são as cirurgias mais realizadas no nosso rosto? Prazer, doutor Eduardo, pelo convite aqui, muito obrigado. Na face são várias as possibilidades de procedimento, mas elencar assim, as principais, acho que a principal é a cirurgia de pálpebra, né, a blefaroplastia, que é feita tanto na pálpebra superior quanto inferior, que é uma cirurgia que, em certo momento da vida, ela é até funcional, né, até não tanto estética, mas também funcional. A pálpebra superior chega em alguns pacientes, chega a atrapalhar campo de visão, o senhor sabe melhor que eu, provavelmente. Então, acho que das mais realizadas, a blefaroplastia talvez seja a principal. A rinoplastia, né, cirurgia de nariz, eu acho que é uma cirurgia bastante realizada também. Tem aí um conjunto da área da rinoplastia que é feito com a equipe da Otorrino também, parte funcional, muitas coisas são feitas pelo pessoal da Otorrino, mas a parte estética é uma área muito também procurada. E as ritidoplastias, né, os lift de rosto, que também é uma cirurgia bastante realizada, também para pacientes mais velhos, né, em paciente a partir de 45, 50 anos, e para pacientes mais jovens, a cirurgia de correção de orelha de abano, que também é uma cirurgia bastante procurada, bastante realizada, tem um fluxo relativamente grande. Já para iniciar, então, eu gostaria de começar falando das pálpebras, já está mais ligada aí à minha área. Eu, particularmente, fiz uma cirurgia de pálpebra há aproximadamente 12 anos atrás. A cirurgia de pálpebra superior é uma cirurgia até que tranquila. A pálpebra inferior é uma cirurgia um pouco mais elaborada, Vitor. Por que a pálpebra inferior pode dar mais complicação? A principal complicação, né, provavelmente, é você querer ter um efeito ótimo, tirar mais pele do que deve e você ter alguma retração, né? Então você fica com um ectrópio, alguma retração de pálpebra inferior, nesse afã de querer tirar uma pele e ficar com um resultado talvez ótimo e exagerar. Então essa é a principal possibilidade de complicação. Então a retirada de pele, quando você compara, né, a pálpebra superior da inferior, a pálpebra inferior você sempre tem que tirar um pouco menos, em tese, né? Cada caso é um caso, é muito particularizado, mas essa possibilidade de complicação tem normalmente relação com isso. Aqueles bolsões de gordura que o pessoal tem na pálpebra inferior, isso também você te obriga a tirar pele? Não necessariamente. Para paciente que tem o excesso, né, as gorduras nas bolsas de gordura proeminentes, mas não tem um excesso de pele, isso é possível fazer a retirada das bolsas de gordura transconjuntival sem necessariamente retirar a pele, ou abordar pela pele, mas sem tirar pele, que é uma coisa já não tão realizada, mas quando a queixa do paciente tem mais relação com as bolsas de gordura e não tanto com excesso de pele, é possível fazer com acesso transconjuntival, então sem cortar a pele, faz pela conjuntiva a ressecção das bolsas. E também sempre com alguma moderação para não deixar o paciente com o olho encovado, né? Então esse balanço aí feeling... tem que ser, isso é muito particularizado, porque às vezes você quer tirar em excesso e fica com um efeito, envelhece na verdade o paciente, porque fica muito, muito encovado o olhar. Ô Vitor, eu percebo assim que a maioria dos pacientes que querem fazer uma cirurgia de plástica de pálpebra, muitas vezes, a maioria não, alguns pacientes que querem fazer a cirurgia de pálpebra não precisam. Como você, sendo um cirurgião plástico, vai tirar essa expectativa dessa pessoa e tirar isso da cabeça? Porque ela fala, nossa, doutor, eu estou com a pálpebra muito caída, me atrapalha. Você olha e você fala, poxa, mas não está tanto, né? Olha para cá, olha para... Poxa, você como um cirurgião plástico, como você vai tirar essa ansiedade dela de operar? A indicação da cirurgia, para a área da estética, ela tem muito relação com aquilo que incomoda mesmo o paciente. Então, às vezes, uma pálpebra que para a parte funcional realmente não tem uma indicação cirúrgica, para a parte estética, às vezes, é possível fazer alguma melhora, né? Parece uma coisa, às vezes, discreta, mas que muda um pouquinho do que o paciente quer. Então, é difícil da gente falar, seu caso realmente não tem o que fazer. A maioria dos pacientes que tem essa queixa, algum excesso de pele, alguma bolsinha de gordura ali existe, e isso
normalmente é possível de abordar. Uma outra coisa que às vezes substitui um pouco, ou pelo menos dá uma sensação de melhora, é a aplicação de toxina botulínica, porque um dos efeitos da toxina botulínica é aumentar um pouco, parece, o olhar, né? Porque aumenta um pouco a altura da cauda da sobrancelha, então dá um pouco a sensação de que diminuiu aquela pelinha sobre os olhos, né? Então isso para paciente que tem aquele excesso de pele ainda limítrofe, não é uma coisa cirúrgica a toxina às vezes substitui isso e dá um efeito estético que já dá uma satisfação para o paciente. Certo. Vitor, quando você indica uma cirurgia na pálpebra, você também leva em conta a idade da pessoa, abaixo de 30 anos, acima de 40? Qual é a melhor idade? Isso, claro que tem, né, alguma irrelevância isso tem, mas tem mais relação mesmo com a constituição da paciente e queixa, né? Então é muito comum a gente operar pacientes de blefaroplastia a partir ali dos 40, 45 anos. É normalmente a época que o excesso de pele incomoda. Mas também não é tão incomum assim pacientes de 30 e poucos anos, às vezes pelo tipo do formato da órbita, existe ali um excesso de pele já que incomoda e a gente pode indicar sempre, já deixando ali pré-restabelecido com o paciente que se operar a pálpebra com 30 e poucos anos, muito provavelmente quando chegar nos 50 e poucos anos vai ter de novo um excesso de pele, talvez com indicação cirúrgica de novo. Então isso já tem que ser uma coisa prévia, não é uma cirurgia de resultado eterno, né? Certo. As cirurgias de pálpebra impactam bastante, dá para perceber bastante a melhora, o olho abre, fica bonito e realmente são cirurgias ambulatoriais, você não precisa internar o paciente, dar uma anestesia geral ou tem alguns casos que precisa, Vitor? Não, para a imensa maioria dos pacientes, talvez quase que 100%, dá para fazer com anestesia local e, na minha prática, eu acho que mais confortável fazer com algum tipo de sedação. É até possível fazer com anestesia local pura, sem sedação, mas uma cirurgia que vai ali uma hora e pouco de cirurgia, o paciente fica 100% acordado nesse período, não é confortável. É possível, mas não é confortável. Então dá sim para fazer em nível de clínica, em nível ambulatorial, quando vai para um hospital, uma internação de horas, né? Então vai para o centro cirúrgico, opera, depois de algum tempo ali da sedação já dá para ir para casa, não precisa ficar internado para fazer o procedimento. Então um procedimento relativamente tranquilo nesse sentido. As cirurgias de nariz já são cirurgias um pouco maiores, precisa de uma internação, precisa de uma anestesia geral, e são cirurgias que o pós-operatório é muito chato, né, doutor? O chato do pós-operatório da rinoplastia é a sensação de não conseguir respirar pelo nariz, né? Esse é o principal. Porque, via de regra, às vezes a gente coloca tampões, enfim, que impossibilitam mesmo a respirar pelo nariz, mas o próprio edema que faz na mucosa, né, na parte interna do nariz, inviabiliza pelo menos os primeiros dias de respirar pelo nariz. Então isso é um desconforto, né? Nos primeiros dias, normalmente tem algum sangramentinho, o paciente sente. Então, os primeiros ali 3, 4 dias, o inchaço incomoda relativamente bastante. É uma cirurgia de risco, doutor, essa cirurgia que você faz no nariz? São riscos que, como tem qualquer tipo de procedimento cirúrgico, né? Não é uma cirurgia que tem um risco a mais por ser no nariz. Tem os riscos de repente, algum tipo de alergia de medicação no centro cirúrgico, mas não tem um risco a mais em relação a uma cirurgia corporal, por exemplo. No nariz não tem, isso não tem. Não. É verdade que estas cirurgias têm que quebrar o osso? Dói muito no pós-operatório? A indicação de fratura ou não é particularizada, né? Para alguns pacientes, a fratura, normalmente nessa área do nariz a gente faz a fratura, no processo frontal da maxila, normalmente no sentido de estreitar a base óssea do nariz. Não é todo paciente que tem essa queixa ou essa indicação, mas a maioria dos pacientes que procuram rinoplastia, a gente acaba fazendo. A dor não é uma queixa muito comum em cirurgia de nariz, não. É mais esse incômodo, né, de não conseguir respirar, de incha bastante o rosto, incha ali, inclusive a pálpebra inferior bastante, mas dor não é uma queixa comum em cirurgia de nariz, porque só vai doer se colocar a mão e a orientação nossa, na verdade, é de que não encoste no nariz no pós-operatório. Então, dor realmente não é uma queixa do pós-operatório, não. Quando tem que fazer aqueles desvios de septo, corrigir o desvio de septo, é a mesma cirurgia? É uma cirurgia diferente?
Na maioria das cirurgias de nariz, a gente o nome completo é rinoceptoplastia, porque a grande maioria dos pacientes a gente inclui a septoplastia ali. Às vezes, a maioria dos pacientes tem algum padrão de desvio, alguns que chega a atrapalhar funcionalmente, alguns não, mas a gente, pelo menos na minha prática, na prática da maioria dos colegas que eu conheço, a gente usa o enxerto do septo, né? Então a gente aborda o septo para coletar enxerto para fazer a parte estética. Então abordar o septo meio que faz parte de praticamente todas as rinoplastias que a gente faz de maneira estruturada, que é uma das táticas cirúrgicas que existem para a rinoplastia. Com o advento aí dessas drogas que hoje existem, Vitor, que são drogas de preenchimento, drogas que paralisam o músculo, diminuiu muito essas cirurgias de face, o lifting? A gente consegue, com a aplicação, né, de maneira regrada, né, e sem exageros desses produtos, os injetáveis que a gente fala, às vezes postergar a indicação de um procedimento cirúrgico. E elas têm a grande vantagem de serem procedimentos ambulatoriais, não tiram o paciente do dia a dia, então o paciente faz ali de manhã à tarde está tocando a vida praticamente normalmente. Então os preenchedores e a toxina botulínica, eles realizados com uma certa frequência e a partir de, vamos dizer, uma certa idade ali, você acaba postergando a necessidade de uma abordagem cirúrgica de um lift de face, por exemplo. Esses lifts de face dá para fazer com anestesia local ou precisa de uma internação, de uma anestesia geral? Para a maioria, aí é muito claro, né, de experiência da equipe anestésica com o cirurgião, é possível sim fazer com anestesia local e sedação, mas para a maioria aí já vira o contrário, né, da blefaroplastia. Para a grande maioria dos casos a gente faz com anestesia geral. Os liftings, claro que existem liftings maiores, menores, abordagens às vezes só do terço médio do rosto dá para fazer com um procedimento menor, exatamente. Mas quando a gente vai abordar pescoço, que é uma área que aborda bastante, que é comum abordar a parte de testa, né, o terço superior do rosto, aí com anestesia local já fica um pouquinho, força um pouco a barra ali, eu acho que para a maioria dos pacientes a indicação de anestesia geral é melhor. Certo. Você falou também da orelha de abano. A orelha de abano é um procedimento feito muito mais em jovens, na infância principalmente, né, Vitor? E o resultado é bacana? O resultado é bacana. Essa indicação de jovens normalmente é justamente porque na época ali entre 7 e 8 anos, é a época que a criança costuma se incomodar, até pelo bullying ali de escola, enfim. E é a época que a criança tem um certo discernimento de conseguir colaborar com o pós-operatório. Porque a cirurgia de orelha de abano, por mais que seja uma cirurgia relativamente menor, em termos de tempo cirúrgico e tudo mais, é uma cirurgia um pouquinho mais dolorida, até do que uma rinoplastia, por conta da abordagem que a gente faz na cartilagem. Então a criança tem que ter um certo discernimento para poder colaborar com o pós-operatório, não colocar a mão, enfim. Então essa combinação aí do entendimento da criança com o pós-operatório e de ser a fase que costuma incomodar, então via de regra, ali para os 7, 8, 9 anos é a fase que se faz a orelha de abano. E é uma cirurgia de resultado legal, que normalmente tira aquele incômodo, né, do que a criança se incomoda. Esta cirurgia você faz com anestesia local? Você consegue fazer no consultório? Sim, aí já é uma cirurgia muito mais comum, muito mais prática de fazer com anestesia local e de preferência também com algum tipo de sedação, que isso acho que sempre vai bem. Mas o bloqueio de toda a orelha é uma coisa relativamente simples de fazer, rápida de fazer, não incomoda tanto e fica, né, o período de bloqueio suficiente para fazer a cirurgia, então o mais comum é fazer com anestesia local. E esta pessoa, ela consegue voltar às atividades rapidinho? Ou tem que ficar vários dias com aquele curativo, compressivo? A ideia do curativo é justamente você não perder o resultado de algum trauma, algum acidente, né? Mas voltar para a atividade depende, claro, né? Criança ir para a escola com curativo é uma coisa que às vezes é bom ponderar, porque a chance de algum acidente é maior. Então ficar pelo menos o período aí de uma semana de resguardo para essa situação, criança, é melhor. Mas um adulto que faça, por exemplo, tem um incômodo pós-operatório, mas é um incômodo de analgésicos que controlam, dá para tocar a vida a partir do segundo dia ali, sem grandes problemas. É uma cirurgia que muitas vezes pode dar recidiva ou não? Pode dar recidiva, não é comum, existe ali uma estatística, depende, claro, do tipo de técnica, tem algumas técnicas que diminuem a chance de recidiva,
mas também depende muito do tipo de orelha, né? Então, pacientes com cartilagem maior, cartilagem mais forte, e também alguns acidentezinhos do segmento do pós-operatório pode propiciar algum tipo de recidiva. Isso não é comum, mas pode acontecer, sim. Aquelas pessoas que deixam para fazer esse tipo de cirurgia mais velho, é uma cirurgia mais difícil do que fazer no jovem? A cartilagem do jovem é uma cartilagem mais fina, mais mole? Mais mole, mais moldável, né? Isso é. A cartilagem, quando a pessoa vai envelhecendo, toda a cartilagem, ela tende a ir calcificando, né? Pelo menos a boa parte das cartilagens. Então ela fica realmente mais firme, mais difícil de moldar, mais dura mesmo. Então, fazendo na infância tem algumas vantagens aí, entre elas essa. Ô Vitor, estas cirurgias de face, como todas as cirurgias plásticas, o pessoal fala para fazer muito mais no inverno do que no verão. Por quê? A ideia de fazer numa temperatura menos quente, né? Na nossa região é o menos quente, frio não tem. Costuma ter. É de você demaciar menos, né? Você inchar menos. Você tem um ambiente mais quente, a tendência é que tudo inche mais. Então isso traz um desconforto a mais. Você incha mais, fica um pouco mais desconfortável e demora mais para esse inchaço ir embora 100%. Então fazer num período menos quente do ano, isso em tese é melhor por esse motivo. A cicatriz não interfere sendo verão, inverno? Não, porque a recomendação de não tomar sol, né, nas cicatrizes independe da época do ano que faz. É mais por essa questão do conforto do inchaço, do edema. Você tem noção de quantos % das pessoas que procuram as cirurgias de face são homens e mulheres? Nas estatísticas exata assim, não. Eu não sei. Mas 90% é mulher. Eu acho que talvez um pouco menos, 80%. Sim, principalmente porque dentro da cirurgia de face entra a cirurgia de pálpebra, que é uma cirurgia que em certo ponto da vida incomoda funcionalmente. Então acaba que o homem também procura por conta disso. Então, em termos relativos, em pensar no cirurgias de contorno corporal, elas têm uma procura maior por mulher do que as cirurgias de face. Pálpebra, rinoplastia, otoplastia, que é de orelha, tem uma procura um pouco maior por homem também, em termos relativos, né? Ainda é mais procurado por mulher, mas relativamente é um pouco maior. Outra cirurgia que também é realizada amplamente é o implante capilar. Hoje existe alguma técnica diferente? Outro dia eu conversando com um colega, eu lembro que se cortava uma fita de cabelo atrás, de couro cabeludo, separava fio a fio e implantava. E esse colega estava falando que não, que hoje não corta mais e implanta fio a fio, tirando mesmo e implantando diretamente o bulbo capilar. Sim. Essa é a técnica mais usada hoje? O resultado é melhor? Se é mais usada, eu já não vou saber dizer exatamente, mas existe essa outra possibilidade, né? Já não é de agora, já tem de um tempo relativamente, mas de você coletar, não é fio a fio, mas você coleta com punchzinhos pequenininhos, então não tira aquela faixa de pele grande do couro cabeludo, que para alguns casos é um problema, né? Paciente que tem menos cabelo ali na região de trás do hospital, pode deixar uma cicatriz que eventualmente incomode. Então existe essa outra técnica que tende a ser uma técnica mais utilizada hoje, uma técnica mais trabalhosa, tempo cirúrgico maior, enfim. Mas isso tem sim, uma modernização aí do processo. E o resultado hoje de uma cirurgia capilar é bem melhor do que era no passado? Isso depende muito mais do profissional, da experiência do profissional e de equipe, né? A cirurgia de implante de cabelo é uma cirurgia de uma equipe grande. Não é só o cirurgião com um auxiliar ali, normalmente são alguns auxiliares. Então, o resultado, né, depende muito disso, né, da experiência do cirurgião e da equipe. Mas a modernização, né, a popularização, o número tende a ter um resultado melhor, né, atualmente do que era antes. Mais natural, né? Estas cirurgias que são feitas de implantes capilares são cirurgias que também demandam uma internação, demanda anestesia geral ou não? Também varia, claro, equipe, mas a maioria dos casos é feito com anestesia local e sedação também, né? Porque é uma área que você consegue bloquear legal com anestésico local.
E, via de regra, uma interna day hospital, que a gente fala, né? Interna para fazer o procedimento, fica ali um tempo depois do procedimento, e normalmente é alta no mesmo dia do segmento da cirurgia. Claro que isso depende da rotina cirúrgica de cada equipe, mas a maioria dos casos é assim. Esses pacientes têm muita dor no pós-operatório. Quanto tempo depois ele nota a diferença, Vitor? O segmento disso aí depende do que o bulbo capilar, quando é implantado, depois de um tempo ele cai, e até isso começar a dar resultado mesmo, isso vai um tempo. Via de regra a gente fala aí coisa de uns 3 meses para ficar com uma cara natural, né? Não ficar com aquele aspecto de fiz o implante. Mas via de regra por aí, com uns 3 meses dá para já falar em resultado. Eu ouvi há um tempo atrás que existe uma técnica onde você implanta a maior quantidade de fios na frente e vai diminuindo progressivamente. Por que isso? Aí já foge um pouquinho da minha rotina, mas é uma tática cirúrgica de você, onde é mais evidente, né, a presença do bulbo capilar, porque existem diferenças por isso que a experiência da equipe conta muito, né? Diferenças de tipos de bulbo capilar. Então, aqueles que têm uma tendência de fios maiores, mais compridos, mais fortes, colocar mais na frente, que é a área que vai ficar mais evidente, né? E que vai perder aquele estigma de calvície. Exatamente. Certo. Existe também essa cirurgia que está muito difundida aí, que os dentistas começaram a fazer, que é a tal da bichectomia. Isto vocês também fazem de rotina? É uma cirurgia que você indica com frequência ou não? Com frequência não, é uma cirurgia que eu contraindico com frequência. O paciente às vezes procura, porque quer um rosto mais fino, mas a bichectomia é a ressecção, né, retirada de parte da bola de Bichat, que é um tecido gorduroso que faz parte da estrutura do rosto. Não tira toda, em nenhuma situação a gente tira ela por completo, mas ela com o envelhecimento, ela tende a fazer falta. Então, a paciente que faz isso, procura com talvez 20 e poucos, 30 anos, com 50 anos aquilo vai fazer falta, vai ficar com um rosto talvez meio esqueletizado. Então, para a maioria dos pacientes, eu tento contraindicar. Às vezes não é simples essa conversa com o paciente, mas ela é mais indicada para o paciente que tem realmente um rosto mais cheio, oriental, que tem essa tendência de ter um rosto um pouco mais cheio, a bochecha maior. Para alguns pacientes realmente tem uma indicação legal, fica um resultado bacana e não vai fazer falta tanto a longo prazo. Mas para a maioria dos pacientes, na minha concepção, claro, é uma cirurgia que é melhor não fazer. Certo. E teria depois como reverter, você injetar gordura ali no futuro ou é difícil? É difícil, de ter um resultado natural com esse tipo de preenchimento, né, enxerto de gordura, porque ela fica numa área específica mais profunda, para você enxertar gordura numa área mais profunda com segurança é uma coisa relativamente complicada, então a reversão disso é complicada. E aquelas papadas? A gente escuta falar que tem lifting para você corrigir papada, para você dar uma moldada. É verdade? Isso funciona? Lifting não, desculpa. É lipoaspiração. Ah, sim. Então, a lipoaspiração, ela diminui o tecido gorduroso. Então, para paciente que tem excedente de pele na região do submento, que é a papada, a lipoaspiração, na verdade, não vai ajudar em muita coisa. Tá? O que existe hoje são tecnologias que, junto com a lipoaspiração, elas tendem a retrair um pouco a pele. Tem um certo limite. Então, para paciente que tem uma flacidez de pele limítrofe, que não quer ser submetido a uma ritidoplastia, né, um lift mesmo de face, existem essas tecnologias. A maioria delas tem lasers, tem o jato de plasma, e elas tendem a fazer como se fosse um aquecimento da derme por dentro, e isso retrai um pouco a pele. Então, para alguns pacientes, tem uma indicação legal. Então, você evita de precisar fazer uma cirurgia maior, né, com cortes maiores. Você faz uma lipoaspiração, tira um pouco do tecido gorduroso e associa uma dessas tecnologias para tentar retrair a pele. Mas a previsibilidade de resultado disso é muito particular. Pacientes mais jovens têm uma tendência de ter um resultado melhor, mais colágeno. Pacientes mais velhos é um resultado um pouco mais pobre com esse tipo de procedimento. Então, quando existe a queixa é flacidez mesmo de pele, o procedimento mais indicado mesmo é o lift, né, a ritidoplastia. Legal. Olha, eu acredito que nós falamos aí de uma maneira bem
clara, bem de fácil entendimento para o nosso telespectador. Mas mesmo assim eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o nosso telespectador para que ele realmente se animasse aí e quando tivesse um problema procurasse um cirurgião plástico da sua confiança. Claro. A cirurgia plástica trabalha com insatisfações, né, na maioria dos casos estéticos e no rosto, isso principalmente com o envelhecimento, isso tende a ir aparecendo, né, essas insatisfações. E procurar um cirurgião plástico com alguma queixa, essa ou aquela, normalmente dentro do consultório, dentro de uma consulta, você vai ter uma noção real do que dá para melhorar, do que é a possibilidade de cirúrgica ou não cirúrgica para essa ou aquela queixa. E o tipo de recuperação, ou aquilo que vai te afastar ou não do trabalho. Então, para a maioria das queixas, existe ali uma saída, existe o que fazer em termos de cirúrgicos ou não cirúrgicos. Então, vale a pena. Se tem uma queixa, né, se tem um incômodo, procurar o cirurgião plástico, normalmente você vai sair com algum resultado. Legal. Eu gostaria de agradecer a presença do Dr. Vitor aqui no nosso estúdio. Ele pôde esclarecer esse tema importante, é estético, mas é importante que a gente conheça. Gostaria também de agradecer a você, nosso telespectador, e ficar aqui um convite para que na próxima semana estejamos juntos aqui para mais um Prevê Saúde. Tchau.